Pai do Senhor, pastor Marcos Vinícius, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu desejo a paz do Senhor, um feliz 2023 para todas as pessoas que estão ouvindo esta pregação, que estão ouvindo esta rádio. Você é um presente de Deus, você é a coroa da criação de Deus, quando Ele disse: então façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre todo réptil. Então Ele disse: formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou uma alma vivente, que é o ser humano, que é uma das maiores obras. Todas as obras de Deus são boas, maravilhosas, mas o ser humano é uma das maiores obras que Deus fez aqui na terra. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para morrer por cada um de nós há mais ou menos 2000 anos atrás, e hoje nós estamos aqui à imagem e semelhança de Deus novamente. Que Deus abençoe a cada um. Vamos para a ministração da palavra em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu já peço para você que está aí na sua casa e que quiser abrir, tiver uma Bíblia próximo, ou no celular, ou no tablet, ou no computador, ou quando você tiver uma Bíblia e você quiser aí ligar ou abrir a sua Bíblia, faça isso. Nós vamos iniciar com os Salmos 118, versículo 24. Estava falando com o pastor Marcos Vinícius aqui. Essa pregação eu fiz ela há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu preguei ela na Bíblia.com, que a gente tinha um programa com o Renato, e eu tinha um desejo de fazer uma pregação falando sobre o passado, o presente e o futuro. E eu fui fazer essa pregação e não deu para fazer só em uma, eu fiz em 3 pregações. Porque para a gente falar do presente, nós temos de falar primeiro do passado e temos de falar do futuro para falar do presente. E aí ficou 3 pregações, uma falando só sobre o passado, outra falando só sobre o futuro e outra falando sobre o presente, que é o momento atual. E eu titulei essa pregação como: o presente é um presente de Deus. Então viva o presente intensamente na sua vida. O presente é um presente de Deus. Então viva o presente intensamente, com força, com toda vontade na sua vida. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia que o Senhor fez, ou que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e nos regozijemo-nos nele. Nós estamos aqui no dia de hoje. O passado, ele já foi, já passou, ele não existe mais. O presente ainda vai chegar. O futuro ainda vai chegar. De forma que quando o passado, nós estávamos no passado, ele não era passado, ele era presente. De sorte que quando nós chegarmos no futuro, ele também não vai ser futuro, ele vai ser presente. Então o futuro, nem o futuro existe, porque quando nós chegarmos lá, ele vai ser presente. Palavras do pastor Paulinho que eu peguei para a minha vida e apliquei. Então vivam hoje com toda a força da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o passado. Da próxima vez que eu vier, eu vou falar sobre o futuro. E da outra vez que eu vier, a gente finaliza a pregação falando sobre o momento presente. Amém? Que Deus abençoe a cada pessoa que está nos ouvindo. Existem pessoas que vivem no passado e outras vivem no futuro. De sorte ou de maneira que as que vivem no passado e no futuro deixam de viver o presente. Existem pessoas que dizem: no passado era tão bom, no passado quando eu brincava de roda, quando eu brincava das brincadeiras antigas, mas era tão bom. Outros dizem: no futuro vai ser melhor, quando chegar 2023 vai ser... Não, irmãos, você tem de viver o hoje intensamente.
Nós estamos finalizando o ano de 2022. Não espere para ser feliz no dia 1º de janeiro de 2023, não. Nós nem sabemos se nós vamos estar vivos em 2023, no dia 1º em diante. Então viva hoje. Eu já comecei os meus planos. Eu não estou esperando chegar a meia-noite de 2022 para 2023 para me colocar os meus projetos em ação, não. Eu já coloco todos os dias da minha vida. Todos os dias eu coloco os meus projetos em ação. Hoje é 28 de dezembro de 2022, acho que é. Viva o hoje. Viva o dia 28 de dezembro de 2022. Não espere chegar em 2023, meu irmão. Vamos viver hoje intensamente. Vamos viver hoje. Se você tem de dizer eu amo para alguém, não espere 2023. Se você tem de dar um presente a alguém, não espere chegar em 2023. Se você tem de ajudar alguém, não espere chegar em 2023. Se você tem de começar uma leitura da Bíblia anual, já terminou a leitura de 2022, comece logo agora. Comece no dia de hoje. Não espere. Não espere. Pode não chegar, irmãos. O que eu estou falando aqui é uma realidade. Tem uma aplicação que fala que diz que nós somos como uma vela. Qualquer momento a gente pode apagar. Então é hoje. É hoje que eu vou ser feliz. É hoje que eu vou abrir as portas da minha casa, olhar esse solzão lindo e maravilhoso. Se estiver chovendo, vamos agradecer pela chuva, porque é o hoje, o dia principal da nossa vida. Amém? Então vamos falar um pouco do passado. E eu trouxe aqui 2 versículos. Aliás, 3 versículos para a gente basear neles, e depois a gente vai falar o que podemos trazer do passado e o que não podemos trazer do passado. O primeiro texto que eu trouxe foi de Paulo, está escrito na carta de Filipenses, aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha o que Paulo nos ensina. Irmãos, quanto a mim, olha aí, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Olha o que é que Paulo faz. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avanço para as que estão. Vamos passar para outra folha, estou lendo em braille. Avanço para as que estão adiante. Versículo 14. Versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Você entendeu o que Paulo falou aqui? Ele não andava pensando nas coisas do passado. Paulo, ele perseguia a igreja. Paulo, ele matava os cristãos. Paulo, ele, antes dessa carta aqui, que ele escreveu essa carta, ele buscava os cristãos e prendia. Mas ele não ficava lembrando disso, não. Ele também não ficava lembrando dos títulos dele que ele tinha no passado. Não. Ele disse: olha, esqueço-me das coisas que para trás ficam. Já era, é passado. O Paulo está vivendo hoje, como ele dizia quando ele estava lá vivendo, escrevendo essa carta. Eu estou vivendo hoje, as coisas do passado já se foi. Eu não preciso mais estar lembrando destas coisas, porque o meu alvo, eu prossigo para um alvo, eu prossigo para uma reta, uma meta, para chegar no prêmio da soberana vocação celestial. Eu tenho uma coroa a conquistar. Eu acho bonito em Paulo, 2 Timóteo 4, 7, que mesmo ele estando preso, ele escreve a Timóteo e pede para Timóteo trazer a capa, os livros e o pergaminho que era a Bíblia Sagrada. Eu creio que naquele momento de 2 Timóteo que ele diz: encerrei a carreira, venci o bom combate, guardei a fé. Agora está me proposta a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, não dará não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua volta. Eu vejo, irmãos, que Paulo ali mesmo, ele estando sabendo, eu creio que ele sabia que ia morrer. Ele estava preso. Ele mesmo assim, ele estava pensando no momento presente. Eu não quero nem saber do passado, nem do futuro. Eu quero saber é que aqui dentro desta prisão eu continuar lendo a Bíblia. Eu continuar lendo os livros. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Olha o que fala do passado também.
não digas, olha o que é que ele diz, não digas, por que razão foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Eu vejo pessoas, no passado era tão bom. No passado, no tempo que eu brincava daquelas brincadeiras antigas, no tempo que eu vivia em tal lugar, naquela época era bom. Não, o bom é o hoje. E eu vou provar para você que o bom é o presente. E mesmo que eu ache melhor o passado, não serve de nada, porque já foi. Aquele tempo já foi. Era tão bom no tempo das tertúlias. Já foi, irmãos. Era tão bom no tempo que eu brincava nas ruas, nos campinhos de terra. Já foi, hoje é quadra esportiva nos colégios, coberta e tudo. Já passou, não adianta viver do passado. O passado já foi. E eu comecei a perceber, as pessoas que estão dizendo que o passado era melhor, está errado. Está errado. Olha, irmão, no passado, quem sofria um apêndice que inflamava na pessoa, a pessoa morria, não tinha cirurgia. Não fosse o milagre de Deus. Mulheres que não tinham passagem para ter uma criança, elas morriam, não tinha cirurgia. No passado não existia anestesia. As cirurgias eram feitas a sangue frio mesmo, com dor. Você acha melhor o passado mesmo? No passado, para arrancar um dente, não tinha anestesia, arrancava mesmo na força. Será que era melhor no passado mesmo? No passado, irmãos, não tinha essas cirurgias que fazem do coração das pessoas algo preciso. Não tinha. No passado não tinha, a pessoa não tinha como. Irmãos, o passado era pior. Por isso é que Deus diz que a gente tem que achar sempre o presente melhor. Não estou aqui eliminando o passado. Não é isso. Eu estou apenas dizendo que nós estamos vivendo hoje. Eu criei um número na minha mente sobre passado, presente e o futuro. Eu criei na minha mente que nós devemos trazer do passado apenas 10%. Isso é uma coisa que eu criei, viu, irmãos? Não foi baseado em pesquisa que eu imagino, é coisa da minha imaginação. Devemos trazer do passado apenas 10%. Devemos trazer, do futuro, não sei nem se é trazer, devemos pensar no futuro apenas 20%. E no presente devemos pensar, agir 70%. Não estou aqui eliminando o passado e nem futuro, mas eu estou dizendo que nós temos de viver o hoje intensamente, porque é o hoje que faz o futuro, não é o futuro que faz o hoje. Não é os projetos que eu penso no futuro que você tem que fazer projetos, mas eu costumo dizer, faça os projetos e entregue o corretivo ou a borracha, sei lá, nas mãos do Senhor. O homem pode fazer planos, não tem nada de errado, mas a vontade certa vem do Senhor. Tiago diz, quando você disser vamos para uma cidade tal, é para dizer se Deus quiser. Isso é claro, irmãos. Não fique preocupado com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal ou as suas próprias dificuldades. Então viva o hoje. Quer ser feliz? Viva o hoje. Hoje é que é o dia maravilhoso da nossa vida. Eu não gosto, irmão, de ficar pensando no passado. Tem gente que até o pecado do passado traz. Era tão bom quando eu não era. Que é isso? Bom é hoje. Tem nada de bom dessas coisas quando a gente... Eu acho melhor hoje porque hoje eu conheço a Jesus. Talvez no passado eu tive momentos alegres, mas agora eu tenho momentos felizes. Qual é a diferença? Hoje eu tenho momentos bem-aventurados. Talvez eu possa ter sorrido muito no passado das bobagens que eu fazia, mas não era uma felicidade verdadeira, era apenas momentos não era nem de alegria, era de gargalhadas mesmo. Mas hoje não. Hoje, além de dar gargalhadas, sorrisos, a gente ainda tem a felicidade interior, que a gente é feliz em todos os momentos da nossa vida. Eu trouxe aqui algumas coisas que nós não podemos trazer do passado. Depois eu vou falar algumas coisas que nós podemos trazer do passado. Amém? Algumas coisas que nós não podemos trazer do passado. Aplique isso na sua vida, em nome de Jesus. O tipo de pregação que Deus colocou para me pregar na minha vida não são pregações que apenas de momentos, mas são pregações que, se você aplicar na sua vida, vai servir para um futuro, para um presente.
para um presente e para um futuro. Não são pregações, às vezes, que as pessoas sentem tanta emoção, mas são pregações que, se aplicadas, elas funcionam. Porque quem está falando para você aqui, eu gosto de dizer isso, é uma pessoa que tem apenas 10% e tem autoridade para falar sobre essas aplicações na sua vida. Porque ser feliz, com 100% de vista, saúde plena, uma vida de conquistas, é muito fácil. Agora, ser feliz com 10% de vista, um assalariado, ser feliz ao extremo que eu sou, isso sim é uma verdadeira felicidade. Por isso eu tenho autoridade para aconselhar você pelo que eu passei, pelo que Deus fez na minha vida e continua fazendo. Amém? A primeira coisa que você não pode trazer do passado é o pecado do passado que você cometeu e já se arrependeu e foi lavado pelo sangue de Jesus. Você não pode ficar remoendo coisas erradas do passado que você já se arrependeu. Você não já se arrependeu? Você não já confessou Jesus? Jesus não lhe perdoou? Então por que ficar lembrando de pecados do passado? Eu gosto deste versículo de Êxodo 20, versículo 5 e 6. No versículo 5 diz que Deus visita a iniquidade do homem, a terceira e a quarta geração. Mas no versículo 6, dos que aborrecem a Deus. Mas no versículo 6 diz que ele visita a prosperidade, a felicidade, o amor do homem até a milhares de gerações daqueles que amam a Deus. Isaías fala que Deus, do nosso pecado, ele não lembra mais. Ainda que eles fossem vermelhos como a escarlata, ele torna brancos como a neve e lança nas profundezas do mar, e dele não lembra mais. O que você quer lembrando do pecado do passado? Deus já lhe perdoou. Deus já perdoou o pecado que você cometeu no passado, se você tiver realmente se arrependido. Ainda baseado nesse aqui, o ponto 2, que você não pode trazer do passado coisas ruins, amém? Que cometeram na nossa vida, coisas ruins que cometemos na nossa vida. Não edificam em nada. Se você fez algo ruim na sua vida, que não edifica em nada, ainda parecido com o ponto 1, não fique lembrando não. Fique lembrando não, já passou. Já passou essas coisas da sua vida. Eu não sei o que você fez no passado. Talvez você tenha cometido algo errado, algo que não agrada a Deus, mas eu te digo, Jesus te perdoou. Não fique lembrando deste passado não. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não está em Cristo? Se você está em Cristo, tudo já passou, as coisas velhas passaram. Tudo se fez novo na sua vida. Jesus já te perdoou. Você não é mais aquela criatura antiga. Eu não sou mais o Alex bebarrão e tocador de banda de forró e de pagode, não. Eu sou o Alex, meu nome no passado era Alex Mania, que chamavam, por causa do grupo de pagode chamado Samba Mania. Hoje, meu nome é o irmão Alex, ou o presbítero Alex. Mudou. Eu não sou mais aquela criatura. O meu nascimento, no dia 12 de janeiro de 1975, vale, meu Deus do céu, foi importante e é importante, porque sem ele eu não teria nascido. Mas mais importante do que o dia que eu nasci, eu costumo dizer, é o dia do meu convertimento, 6 de julho de 2008. Muito mais importante, porque naquele dia eu me tornei uma nova criatura. Eu me tornei um discípulo de Cristo Jesus, o nosso Deus e o nosso Senhor. Não devemos achar que as coisas boas que aconteceram no passado é só para aquela época.
elas podem ser muito melhores e muito maiores ainda hoje. Não devemos trazer coisas ruins, mas também as coisas do passado boa, que a gente pensa que foi só para o passado e acha que não pode, mas ser boa hoje pode sim, irmãos. Eu não gosto da expressão, o crente do passado era mais crente que o de hoje. Está errado. Eles eram tão crentes como nós hoje. Nós somos crentes sim, irmãos. Eu estava falando, a gente conversando eu e o pastor Paulinho. Eu vejo uma igreja avivada. Eu vejo a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu vejo a igreja a mesma igreja, irmãos. A igreja de hoje, do presente, é uma bênção. A igreja está avançando, a igreja está caminhando, a igreja está evangelizando, a igreja está ajudando, a igreja está amando, a igreja está falando da cruz sim, a igreja está falando de Jesus sim, a igreja está falando da volta de Jesus sim, a igreja está falando do arrebatamento sim, a igreja está... Pregadores ficam dizendo, a igreja não fala mais disso, pois então fale você, meu irmão. A igreja é uma bênção do Senhor Jesus nos dias de hoje. O problema é que a gente fica falando, não, no tempo de Atos dos Apóstolos. Irmãos, o Atos dos Apóstolos, que é o livro da Bíblia, não acabou não, você faz parte de Atos dos Apóstolos. Para de jogar responsabilidade para Paulo, para Pedro, para Tiago, para João, para Silas, para Barnabé, e traga a responsabilidade para você. Por que a igreja de hoje não é igual à igreja de Atos dos Apóstolos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Irmãos, é assim. Se você for à igreja, é igual à igreja do tempo. Nós temos de parar de idolatrar essas épocas, irmãos. Paulo já passou, é passado. Claro que ele deixou as cartas, eu estou falando com todo respeito ao nosso irmão Paulo, todo respeito a Pedro, todo respeito a esses homens. Mas Jesus já usou Paulo, já usou Pedro, já usou Tiago, já usou Timóteo. Agora ele quer usar você. Você vai passar a sua vida todinha idolatrando pessoas. É pecado. Eu estou doido para fazer a mensagem. Estou pedindo a Deus as direções. Que o título da mensagem é: e você? Só isso. Paulo era um homem que evangelizou toda a Ásia. E você? E você? Pedro passava no lugar, a sombra dele curava as pessoas. E você? Os lenços de Paulo curavam as pessoas. E você? Timóteo era um homem de Deus. E você? A gente vai passar o tempo todinho no passado. Billy Graham orava 5 horas por dia. E você? Lutero ele traduziu o Novo Testamento todinho para o alemão. E você? Luciano Subirá, Hernani Dias Lopes, Hernani Santos, Priscila Seixas, Bispa Cláudia, esses nomes que estão aí, David Leonardo, são pregadores, homens de Deus. Mas e você? A gente vai passar o resto da vida admirando pessoas? O único que vai ser admirado é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E você? Aí eu trouxe aqui coisa do passado que as pessoas idolatram, e é pecado. O avivamento da Rua Azusa. Já ouviram falar, irmãos, desse avivamento? Esse avivamento que foi criado a Assembleia de Deus. Esse avivamento surgiu, aliás, todo povo, né, de Deus. Aquele avivamento foi lá e foi uma bênção, sim. Mas e você? E eu? E nós? Vamos passar o resto da vida, claro que foi bom, esse avivamento foi maravilhoso, só que eles já passaram. O avivamento da Rua Azusa já passou. Hoje nós temos de fazer o avivamento do Violete. Hoje nós temos de fazer o avivamento da localidade do deserto, a qual nós estamos frequentando. Hoje nós temos de fazer o avivamento da cidade de Itapipoca. O avivamento da Rua Azusa, Deus usou e foi uma bênção. Mas hoje é a nossa vida. Hoje nós temos de mudar. Irmãos, quando eu passei um bom tempo, aí essa mensagem também veio a esse ponto. Eu congregava na igreja Maranata e teve um tempo que o avivamento foi tão grande, tão enorme mesmo, que a gente botava 200 pessoas dentro da igreja. A gente não, Jesus, né? Jesus colocava. E ainda não tinha lugar para as pessoas, e a gente fazia vigílias que dava 70 pessoas aqui em Itapipoca, lá no NIT.
As pessoas batizadas com o Espírito Santo, irmãos, foi um alvoroço espiritual maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas as pessoas da nossa igreja continuaram firmados só naquilo e pararam de buscar a Deus na época. Eu digo isso porque eu participei. E ficaram baseados nessa época. Era tão bom o tempo daquelas vigílias. Era tão bom o tempo aquela época. Que aquela época, irmãos? Bom é hoje nós podemos trazer. Afinal de contas, Hebreus 13:8 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquele mesmo avivamento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a qual as pessoas falavam em línguas, e todos que estavam ali ouviram nas suas línguas, que eles moravam na sua terra natal. Pode acontecer hoje. Pode sim. O avivamento deve continuar, o avivamento não deve parar ali. Eu não vou ficar na minha vida me baseando em coisas do passado. Em nome de Jesus. Eu vou ser o Lutero de hoje. Eu vou ser o Billy Graham de hoje. Em nome de Jesus e nosso Senhor. Eu vou ser o Jerônimo Savonarola de hoje. Eu vou ser em nome de Jesus e você também deve ser. Ou você quer passar o resto da sua vida jogando responsabilidades para esses homens do passado que foram uma bênção sim, mas já foram. Não devemos trazer coisas ruins que fizemos e não temos como recuperar o restante. Não. Você fez uma coisa ruim no passado? Não. Essa aplicação, porque eu vi uma moça lá na minha calçada chorando, e a gente chegou perto dela, eu e a minha esposa, e disse: o que aconteceu, moça? E ela estava chorando porque ela tinha cometido um erro com a mãe dela há 25 anos atrás. Tinham tido uma discussão forte, e ela foi sair de casa e foi morar sozinha, e ela estava arrependida do que tinha feito. Há 25 anos depois, a mãe dela já tinha falecido, e ela morrendo de chorar lá, por uma coisa do passado que não dava para fazer mais nada. E eu perguntei para ela e ela contou a história. Eu disse: moça, dá para você pedir perdão à sua mãe? Ela já faleceu. E ela: não dá. Então te perdoa. Se não dá para você pedir perdão a ela, peça perdão a você mesmo, pelo ato que você fez, e continua a vida. Ela tinha mais ou menos 30 anos. Vamos supor que ela dure 100 anos. Você vai passar 70 anos da sua vida sofrendo por uma coisa. Aliás, ela tinha mais ou menos 40 anos. Ela tinha feito isso com 15 anos. Você vai passar o resto da sua vida sofrendo por uma coisa que você fez há 25 anos atrás e vai perder 70 anos da sua vida por causa disso? Se perdoe. Talvez tem gente me ouvindo agora que fez alguma coisa e não tem como reaver mais. Se perdoe. Você tem que se perdoar. Você não pode continuar vivendo assim não, irmãos. De jeito nenhum. Em nome de Jesus. Eu vi um vídeo, outro ponto, eu acho que algumas pessoas viram, ou eu ouvi, no WhatsApp. O vídeo era mais ou menos assim: década de 80 e década de 90. Os melhores dias que existiram. Era uma geração forte. Era o tempo em que a gente brincava nas calçadas. Tinha brincadeiras, aí dizia os nomes das brincadeiras. As crianças soltavam peão, jogavam de bola de gude. As crianças brincavam nos campinhos de terra batida. Ou o tempo bom aquele, a qual as pessoas faziam coisas do passado. E eu fiquei pensando: cara, este vídeo não edifica em nada. Eu sou da década de 80, eu nasci em 1975. E claro que sou da década de 90, que eu estou vivo. Eu participei dessas duas décadas. Eu gostei, mas eu tenho que viver hoje. Não serve de nada eu ficar dizendo que era bom. Aquele tempo era bom, mas nós temos de dar força aos jovens de hoje. Nós temos de dizer que eles podem prosseguir. Não é só aquele tempo, não. Não é só o tempo da década de 80 e da década de 90 que eram fortes, não. Vocês podem ser fortes hoje. Não vamos idolatrar a década de 80 e a década de 90. O tempo das tertúlias, o tempo não sei. Não, passou. Nós temos de viver o hoje.
É hoje mesmo, é tecnologia. Irmãos, às vezes as pessoas querem forçar as crianças a viver a sua época. Eu tenho 47 anos. Não dá para me pegar uma criança de 10 anos e forçar ela a brincar de bola de gude da pista, irmão. Não dá no asfalto. Não dá. O meu tempo era videogame Atari, só tinha uma alavancazinha. Não dá para me pegar uma criança de hoje que tem notebook, computadores, e fazer ela voltar para um videogame Atari na vida. Quem brinca de videogame sabe o que eu estou falando. Não dá. Já passou. Não. Isso é. Pegue o seu filho, controle ele no aparelho celular, controle ele nas redes, no YouTube, controle. Mas não dá mais para pegar aquela televisão antiga de rodar o seletor e ter apenas 2 canais, SBT e Rede Globo, não. É YouTube mesmo, controle. Não dá mais. A gente tem, irmãos, só tem 10% de vista. E eu vivo hoje, com a tecnologia de hoje. Estou usando o relógio aqui quase o tamanho do trem. Mas eu não vou desistir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu uso aparelho celular. Tem vários aplicativos para deficientes visuais. Eu vou viver hoje, eu vou ficar no tempo do celular lanterninha. Eu vou viver hoje. Se vier outra coisa, eu luto ali. Eu tento me aplicar nos dias de hoje. Nós estamos vivendo hoje. Peguei uma função do celular que você puxa 2 dedos para cima. E o celular fala tudo que está na tela, aperta o dedo e ele fala, uso sim. Diz aonde é que está YouTube, diz aonde é que está as funções do celular, uso. Peguei, estou escrevendo a Bíblia por causa da tecnologia, em nome de Jesus e nosso Senhor. O passado já foi, irmãos. Amém? Pergunta de alguma pessoa ainda falando sobre o passado. Era melhor servir a Deus no passado. Tenho vontade de fazer uma pregação sobre isso também. Irmãos, ou no passado, ou no presente, ou no futuro, sabe? Que vai mandar o seu coração. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No passado era melhor, que não tinha tanta coisa, tanta atração, não tinha tanta... Que é isso, irmão? Tem 2 pessoas, aliás, uma não é nem pessoa, é o cão. Que assim, irmãos, eu não falo mais isso, que era melhor no passado, no presente ou no futuro, não. Está dentro do coração da pessoa. Uma dessas pessoas foi Satanás. Para que mais passado do que Satanás? Ele estava lá no céu. E ele conseguiu pecar onde não tinha pecado. No céu não tinha bares, no céu não tinha jogos de azar, no céu não tinha prostituição, no céu não tinha... coisas erradas. No céu não tinha nada. E Satanás conseguiu pecar no céu. Então não é questão de passado, que era melhor servir a Deus no passado. Não. E temos outro homem que tinha tudo para cometer pecado, que era Noé. Toda a terra estava corrompida. E ele decidiu não cometer pecado. Aliás, pecou, que todos nós pecamos. Mas ele decidiu continuar adorando a Deus. Então nós temos de parar com esse negócio de idolatrar o passado já foi. Amém? Esse é o nosso Senhor Jesus. Existem coisas que podemos trazer do passado, sim. Eu tenho de falar sobre isso também. Para melhorar o presente. Ok? Aí já vou para o ponto final da mensagem, que são coisas que nós podemos trazer do passado. Porque senão eu vou dizer que o passado não presta para nada. E ele presta sim, mas é bem pouquinho. Maior força é o presente que nós estamos vivendo. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. Traga do passado coisas que me dão esperança. Coisa que não serve mais para nada, não traga não. Porque Deus, irmãos, Ele quer que nós façamos hoje. Podemos trazer muitas coisas do passado, sim. Mas não devemos idolatrar o passado. O que é que podemos trazer do passado? Coisas erradas que nós fizemos, que podemos ressarcir agora ou recuperar. Aí sim. Por exemplo, eu trouxe aqui uma aplicação. Quando eu tomava bebida alcoólica, eu fiquei devendo um cara... na época foi R$14. Passado. E eu me converti. Este cara acabou o chibá dele.
e eu fiquei devendo esses 14 reais a ele. Era passado. Aí sim eu posso trazer para o presente. E o Espírito Santo dizia: vá pagar o rapaz. Eu disse: Senhor, mas é quando eu não era crente e tal. Mas você pode ressarcir, então vai lá. Eu peguei 20 reais, fui na casa desse rapaz, isso há 10 anos atrás. Peguei, fui lá e disse: cara, eu vim lhe pagar uma dívida que eu estou lhe devendo. E ele: não, Alex, precisa não, já passou. Eu disse: já passou para você, para mim não. Eu tenho de rever essa dívida. E eu fui lá e paguei. Isso sim a gente pode trazer do passado. Coisas que podemos ajeitar, consertar, ressarcir. Ou alguma coisa que você cometeu com alguém, que a pessoa está viva e você pode pedir perdão. Isso sim, você pode trazer do passado. Sim. Coisas que cometemos com os outros. Ou coisas que eles cometeram de errado e que podemos não aplicar agora. Isso sim. Por exemplo, você viu alguém que toma bebida alcoólica e errou e perdeu a família por causa daquilo, mas você pode trazer do passado para não cometer e não perder a sua família. Entendeu? Alguém que foi assaltar e se deu mal e errou, que tudo errado, e você viu lá aquilo do passado e você traz no presente dizendo: eu não vou cometer para mim não me ferrar. Coisas que você cometeu no passado que não deu certo, você traz no presente e diz: eu não vou mais cometer isso. Nós estamos chegando em 2023. Vai ser um ano melhor, vai ser um ano bom. Se você continuar cometendo os mesmos erros, vai continuar do mesmo jeito. Se você continuar gastando o dinheiro do seu cartão todinho, vai continuar do mesmo jeito. Tem de mudar, tem de haver mudança na nossa vida para que o futuro seja melhor ou o presente seja melhor. O que nós podemos trazer do passado? Momentos felizes do passado. Se puder ser realizado no presente. Tem coisa do passado que nós podemos trazer sim, mas pode ser realizado no presente? Se não pode, deixa para lá mesmo. No tempo que eu fui pregar e eu vi um cartão de passar dinheiro e as pessoas dizimavam e ofertavam através deste cartão. Irmãos, quase que eu caio para trás. De tão, assim a palavra pode ser, de tão ignorante que eu era. Mas vai chegar esse tempo que nós temos de trazer para o presente. Vai ser o tempo que nós vamos dizimar e ofertar pelo cartão, pelo Pix mesmo. E não tem nada de errado nisso. Agora, se não dá para aplicar, não traga não. Quando eu vi alguém lendo a Bíblia no celular, eu me escandalizava. Vivendo do passado. Pode ler a Bíblia no aparelho celular sim. É as mesmas letras. Afinal de contas, irmãos, o dinheiro em papel e o papel em si vai acabar. Não sei se vai demorar muito. Não pode não acabar por completo. Mas vai ser tudo computadorizado. E você vai viver do passado mesmo. Não, tem que ser escrito. Tem que ser, irmãos, nós temos de viver o presente de hoje. Vitórias do passado. Esse aqui é o último. Aí na próxima vez eu falo sobre o futuro. O que você pode trazer do passado? Vitórias do passado para mostrar que Deus faz hoje também na nossa vida. E até coisas maiores. Quem lembra aqui de 2020? 2021? Você teve uma vitória. Se você está escutando esta mensagem hoje, é porque você está vivo. Não tem como um morto escutar a mensagem. Você venceu 2020, 2021, a pandemia. Jesus venceu em você. Você lembra quando você estava acamado, doente, tinha de fazer uma cirurgia, e você está ouvindo essa mensagem hoje? Deus cuidou de você. Traga isso do passado para o presente, sim. Dívidas que você tinha para pagar, a qual não tinha condição, e Deus supriu naquele momento exato. Traga para o presente para entender que Deus pode fazer coisas maiores na nossa vida. Milagres que Deus fez no passado, sim. Abriu o mar vermelho, parou o sol para Josué e o povo de Deus. Deu mais 15 anos de vida a Ezequias, ainda que tivesse nascido Manassés, mas Deus deu. Vitória de Josafá contra os povos inimigos. Vitória do rei Ezequias contra os povos inimigos. As quedas da muralha de Jericó ali com Josué também. Davi vencendo ali, trazendo a sua família de volta quando Ziclag foi ali invadida pelos inimigos e Deus deu a vitória a ele. Pode trazer sim. Jesus Cristo na cruz do Calvário, que já existia no começo, já existe no presente, vai existir sempre no futuro. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição. Podemos sim.
mas traga coisas que edifiquem a sua mente. Quero trazer à memória as coisas que me dão esperança. E quero encerrar com os 2 versículos que eu comecei no começo. Quero encerrar com o título e com o versículo que eu iniciei. O presente é um presente de Deus. 2028 ou 2022, 28 de dezembro de 2022, que é hoje, é um presente de Deus da tua vida. Não viva o 29 de dezembro, que é amanhã. Viva o hoje, porque o presente é um presente de Deus. Viva ele intensamente, sorrindo, agradecendo, amando, abraçando, se possível for abençoando a vida de alguém e visitando alguém, mas faça isso hoje. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e nos regozijemos-nos nele. Que Deus abençoe a cada um. Esta era a mensagem, é a mensagem que Deus trouxe para os nossos corações. A próxima vez a gente vai falar sobre o futuro, em nome de Jesus, o nosso Senhor. E eu agradeço, pastor Marcos Vinícius, e amém.